O Vasco de Felipe Coutinho visita o Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo, vamos te dizer agora no Bet do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bet do Dia para falar de Copa do Brasil. Tem jogos bem interessantes nesta quarta-feira, né? Essa Copa do Brasil, nessa fase que começou na terça, mas agora analisar os jogos desta quarta e a gente destaca a partir de agora Atlético Goianiense e Vasco, lanterninha do Campeonato Brasileiro contra o Vasco que deu uma melhorada, mas vem aí de resultados negativos. Quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o duelo entre Dragão e Cruz Maltino, Copa do Brasil. Sempre um toquezinho de dificuldade para analisar. Afinal, estamos falando de competição mata-mata e o que dificulta mais ainda é o fato de serem jogos de ida, né? Vamos nos esmiuçar melhor nesse confronto, trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o Vasco que vai encarar o Dragão lá no estádio Antônio Ascioli. Inclusive, Matheus, você já encarou muito o Dragão na sua vida? Que isso, cara? Não? Não entendi a necessidade de levantar essa piada. Jogo às 9h30 da noite, nesta quarta, dia 31 de julho, jogo de ida, tá? Jogo de ida dessas oitavas de final. Vamos ver como chegam em números Atlético e Vasco. Você tem alguma boa história para contar de Dragões? Tenho várias. Mas quer aí... contar uma? Não, acho que... Você é o temos um tempo curto aqui. Você já teve seus tempos de burrinho do Shrek. Bom, vamos lá. O Atlético Goianiense que não venceu nos últimos 5 jogos, mas, aliás, não vence nos últimos 10 ou 11, né, Matheus? Já vem de 11 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. E em casa, também o retrospecto é muito ruim, tá? 6 jogos sem vencer dentro de casa. E essa vitória foi justamente na Copa do Brasil contra o Brusque, né? É um time que, já aproveitando o embalo aí, né? Você jogou a bola pra mim. É um time que não venceu nenhum jogo em casa no Campeonato Brasileiro, pra você ter ideia, né? Em 9 jogos atuando em seus domínios, lá no estádio Antônio Ascioli, foram 3 empates e 6 derrotas, tá? Então, assim, é um time que não vem só muito mal, mas também vem muito mal em casa. Bom, o Vasco que vinha de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, mas perdeu seus últimos 2 jogos, né? Perdeu no último final de semana para o Grêmio, né? Por 1-0 e antes para o Atlético Mineiro, ambos os jogos fora de casa. O Vasco vai para o seu terceiro jogo seguido, né? Fora de casa, o Coutinho ainda não estreou lá em São Januário. Média de gols marcados, bom, uma curiosidade, tá? A gente soma nessas médias Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense tem... É a pior média, é o pior ataque, né? Tem 16 gols em 19 jogos. É. Mas na Copa do Brasil ele tem 11 em 4. Então essa média deu uma aumentada pela Copa do Brasil. Pegou adversários mais fracos, né, nas 3 primeiras fases, naturalmente. E o Vasco, ele tem uma média um pouco maior, né? Somando as 2 competições. E a defesa do Vasco é um pouco pior do que a do Atlético Goianiense, Matheus. Em termos de média de gols sofridos, a gente sempre gosta de relativizar um pouco do Vasco, porque ele viveu aquele momento muito ruim que, num período ali de um mês, ele levou 10 gols só do Criciúma e do Flamengo, né? Foi 4-0 e 6-1 ali. Mas, assim, é um time que demonstrou uma crescente desde a chegada do Renato Paiva, né? Interino, que ainda tá lá, né? No comando do clube, Rafael Paiva, toda vez me confundo. Mas agora já vem de 2 derrotas consecutivas. E aí vale salientar, dessas 4 vitórias que o Fábio mencionou que teve recentemente, consecutivas do Vasco da Gama, uma delas foi justamente contra o Atlético Goianiense, atuando fora de casa, né? Eu acho que esse jogo foi até em julho ainda, no início desse mês. Recentemente. Então foi muito recente, é um parâmetro que a gente pode utilizar para essa partida, né? Mas vamos entender melhor o contexto das 2 equipes, padrões das equipes, para a gente ver o que é que a gente vai buscar de melhor lá na Bet Nacional logo mais. Vamos lá, ambas marcam em 7 dos últimos 9 jogos, tá? O Atlético Goianiense que sofre gol em quase todo jogo, né? Até essa vitória que a gente trouxe dentro de casa contra o Brusque foi um 4-2, ou seja, ele levou 2 gols ali de um time de Série B, né? Mas apesar de ser lanterna do Campeonato Brasileiro, é um time que faz gol quase todo jogo, né? Cara, o Atlético Goianiense ele vem de um jogo interessante contra o Bahia. Eu destacaria esse ponto positivo aí do Dragão, tá? Isso, e contra o Flamengo ele também, assim, perdeu, mas... Levando em consideração que era, na ocasião o Flamengo era vice-líder contra o Lanterna no Maraca, foi uma partida justa do Atlético Goianiense, tá? Jogos do Vasco com tendência de poucos gols, né? Nos últimos jogos, aí em 6, nos últimos 7, tivemos até 2 gols em cada jogo, né? Menos de 2,5 gols. Poucos gols também nos confrontos diretos, né? Menos 2,5 gols em 6 dos últimos 7 duelos entre eles. Lembrando que no último jogo, como o Matheus já citou recentemente, foi 1-0 para o Vasco lá em Goiás, né? Lá em Goiânia. É isso, né? Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds.
Vamos ver o que elas nos reservam para esse confronto e o que é que a gente pode buscar de valor aqui nessa partida. Quem é o favorito? Logo de cara a gente vê Atlético Goianiense com um leve favoritismo. Cara, o Vasco, ninguém acredita no Vasco, né? É, Eu lembro que no jogo pelo Campeonato Brasileiro também tava com o Atlético favorito, acho que a né? dica da gente foi o gol do Vasco, ou foi o Vasco empate, enfim. Assim, é um favoritismo. Dá pra pegar o empate ao Vasco, 1,52. O time que não Interessante. vence há 11 jogos, em casa, ainda não venceu no Brasileirão. Venceu na Copa do Brasil um adversário de Série B que tá brigando pra cair Você confia no Vasco? Pelo menos um empate. A gente tava confiando nos últimos 2 jogos, né? Esse que é o ponto, porque o Vasco ele demonstrou uma crescente, mas esses 2 últimos jogos do Vasco foram... Assim, é bem verdade que foram jogos difíceis fora de casa, tem que salientar isso aí mais uma vez, né? O Vasco vai pro 3º jogo seguido fora de casa. Ele enfrenta o Atlético Mineiro fora, o Grêmio, que foi lá na Arena Condá, né? Não foi nem lá no Rio Grande do Sul, o jogo foi no interior de Santa Catarina, o gramado muito ruim também naquela partida. E agora, mais uma vez, jogando fora de casa, dessa vez em Goiás. Mas aí a gente também tem que pontuar o seguinte, né? O Vasco, a torcida nacional... Inclusive, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, estava lotadaço o setor visitante. Então, assim, eu não diria nem que esse fator casa pesa tanto, assim, para o Atlético Goianiense, né? Eu acho que é justamente esse ponto que faz uma leve diferença ali de favoritismo. Cara, eu acho que a odd tá interessante. Assim. É porque, velho, esses primeiros... jogo de ida, ainda mais um confronto desse, 2 equipes, assim, que não passam tanta confiança, eu acho que tende muito para o empate. Para mim, esse jogo aí tá a cara ou do 0-0 ou do 1-1. O empate e o Vasco eu acho interessante. Produção, pega no embalo, vamos lá em handicap. Vamos ver o handicap mais 0,5, só para comparar e ver se está uma odd eventualmente melhor, se está menor. 1,55. Olha aí, é a mesma coisa que o empate ou o Vasco. Handicap mais 0,5 a favor do Vasco ali, ó. Odd 1,55. É um odd maior já. 0,03 a mais aí de incremento, né? Então boa. Vamos mercado de gols aí? Vamos dar uma olhada em gols? Ver o que a gente pode buscar. Aqui, a leitura do mercado aí para esse jogo, uma leitura eu acho interessante o menos de 2,5 também, tá, velho? É porque a gente tá observando uma tendência muito alta de ambas marcam em jogos do Atlético, né? E o Atlético vai ter que fazer o resultado em casa. Atlético pode ser um jogo ali com gols. O Atlético depende muito de uma noite inspirada do Luiz Fernando, velho. O setor ofensivo do Atlético Paranaense é muito dependente dele. Eu acho mais seguro o empate ao Vasco do que o under ou over gols. A odd não tá tão distante, né? De 1,55 para 1,64. O gol do Vasco tá quanto? Vamos ver só. Gol do Vasco eu acho uma boa, tá? O Vasco já vem de 2 jogos sem fazer gol, então tá mais perto de fazer o gol. 1,41. Pro ao vivo pode ser uma boa, tá? É isso, mas eu acho que o empate ao Vasco... O que nos deixa com um leve trauma é que essas foram as dicas do Tipster no jogo Grêmio-Vasco, né? E o jogo foi 1-0. Não, mas aí a chance de errar é menor. Imagina se a gente não dá essa dica agora e acontece. Já dizia a lenda Thiago Carpini. Quanto mais você erra, mais perto do acerto você está. Mais 2 jogos sem marcar gol, 2 derrotas. Não é o Vasco não vai chegar a 3. Pois é. O Coutinho vai descantar nesse jogo. A gente nunca duvida, né? Mas vamos repassar. Não, vamos botar os 50. 50. Né? Lá no handicap, produção, por favor. Na oddzinha 1,55, né? Isso, inclusive, já é uma dica para você, apostador. Sempre que você for apostar é o handicap mais 0,5, produção, 1,55. Sempre que você for fazer uma aposta em vitória do time ou empate anula, produção tá procurando... Aí, boa. Handicap, né? Sempre que você for fazer uma aposta ou na vitória do time, ou no dupla chance, ou no empate anula aposta, dá uma olhadinha no handicap, tá? Porque às vezes você pode buscar justamente isso aqui. A gente trouxe aí que o empate ou Vasco, dupla hipótese, ele paga 1,52. E o handicap, que é exatamente a mesma coisa, paga 1,55, uma odd mais alta. Então você vai ter um retorno um pouco maior. Aqui é 1,50 a mais. Isso, loucura, sensacional. 1,50 você já compra ali aquela pastilhinha pra pegar os dragão, né? Dica do Tipster, fique de olho pra Dragão e Gigante da Colina. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Atlético Goianiense e Vasco é o handicap mais 0,5 a favor do Vasco da Gama, ou seja, o dupla hipótese a favor do Vasco. Se a partida terminar com vitória do Cruz Maltino ou empate, é green, é dinheiro no seu bolso, não é nem reembolso aqui, tá? É green mesmo, certo? A gente confia muito que o Vasco vai conquistar pelo menos o empate, esse jogo inclusive tá a carinha do empate. O Atlético Goianiense é um time que não vence há 11 jogos, é um time que não venceu nenhuma partida em casa na Série A do Brasileirão, enfrentando adversários um pouco mais qualificados, né? Em 9 jogos o time empatou 3 e perdeu 6. Inclusive, ainda recentemente, o Vasco venceu o próprio Atlético Goianiense, jogando lá no estádio Antônio Ascioli por 1-0. Então a gente acredita que o Vasco, pelo menos o empate, vai segurar para essa partida. O nosso Fique de Olho é uma alternativa para o ao vivo. Pré-jogo paga muito pouco, mas no ao vivo a tendência é a odd crescer um pouco mais. O mais de 0,5 gols do Vasco é um pedido muito interessante, porque a gente confia que pelo menos um golzinho do Vasco teremos nessa partida. E você, apostador, qual o seu palpite para Atlético Goianiense e Vasco? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. É isso, Vascão, não vamos decepcionar, né? Já terceiro jogo seguido. Que a gente tá confiando no Vasco, né? Pelo menos num gol. Mas eu acho que dos jogos que a gente apostou, esse é o mais viável. Com certeza, sem dúvidas.
Bom, então é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E entra onde, Matheus? A galera entra onde? tvbet.com, seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Fábio. Valeu, tamo junto. Tamo junto.